Compendium Maleficarium. Prefácio. Em 1608, um monge beneditino chamado Francesco Maria Guazzo escreveu um dos livros mais sombrios e perturbadores da história, o Compendium Maleficarum. Este não é apenas um tratado sobre bruxas ou demônios. É o registro das experiências mais inquietantes já documentadas sobre o mal. Guazzo reuniu séculos de relatos, exorcismos e testemunhos de pessoas que juravam ter visto o inferno se abrir diante de si. Cada página deste compêndio carrega o peso de uma época em que o medo e a fé moldavam a visão do mundo e onde o sobrenatural era uma certeza, não um mito. Esse audiolivro foi traduzido pelo canal Livros Históricos com a esperança de que quando a obra chegue no fim da tradução, seja publicada, impressa e colocada à venda. Quando isso se cumprir, será disponibilizado na descrição o link para o produto físico. Livro 1. Capítulo 1. A natureza e a extensão da força da magia. Muitos autores escreveram longamente sobre a força da imaginação. Por exemplo, Pico della Mirandola, Marcílio Ficino, Alonso Tostado, Miguel de Medina, Leonardo Vair, e inumeráveis outros. Todos concordam que a imaginação é uma força potentíssima. E tanto por argumento quanto por experiência, provam que o próprio corpo de um homem pode ser extensamente afetado por sua imaginação. Pois eles argumentam que, como a imaginação examina as imagens de objetos percebidos pelos sentidos, ela excita na faculdade apetitiva tanto medo quanto vergonha, raiva ou tristeza, e essas emoções assim afetam um homem com calor ou frio que seu corpo fica pálido ou avermelhado, e ele consequentemente se torna alegre e exultante, ou entorpecido e abatido. Portanto, São Tomás bem disse que o corpo de um homem pode ser afetado por sua imaginação de todas as maneiras que são naturalmente correspondentes à faculdade imaginativa, como o movimento local naqueles que estão dormindo, mas que suas outras disposições corporais que não têm relação natural com a imaginação não podem ser tão afetadas, de modo que a imaginação não pode, por exemplo, fazer com que qualquer homem adicione um côvado à sua estatura. O argumento também é comprovado pela experiência diária de sonâmbulos que fazem coisas maravilhosas em seu sono, pois é aceito que tais coisas são feitas através do poder da imaginação enquanto os sentidos estão adormecidos. Muitos desses assuntos são discutidos por Martin Delrio. São exemplos. Martin Delrio conta sobre o que aconteceu em um mosteiro em Liege há alguns anos. Havia um certo irmão leigo cujo dever era, durante o dia, ensinar os rudimentos do catecismo para uma classe de meninos. E quando ele dormia, seus pensamentos eram ocupados com o mesmo assunto. Então ele costumava ensinar em seu sono, incentivando e repreendendo os meninos tão alto e fervorosamente quanto fazia quando estava acordado. E dessa forma ele perturbava o sono daqueles próximos a ele. Outro irmão leigo que dormia ao lado dele frequentemente reclamava para ele sobre isso. E um dia ele brincando ameaçou que, se ele fizesse aquele barulho novamente, ele se levantaria à noite e iria para sua cama e o bateria com um chicote de corda. E o que Gandislaus, como sugere seu nome era, fez, no meio da noite, ele se levantou, em seu sono, levantou-se da cama e foi até o cubículo do colega com uma tesoura na mão, apontando diretamente para a cama do outro, que o havia ameaçado. Mas vejam a providência de Deus. A lua brilhava, e a noite estava clara e sem nuvens, de modo que o irmão, que estava acordado, o viu chegando e imediatamente se jogou da cama para o lado onde a divisória era mais afastada. O sonâmbulo aproximou-se da cama e apunhalou o colchão 3 ou 4 vezes com a tesoura. E rapidamente voltou para onde tinha vindo. De manhã, foi questionado e disse que não se lembrava de nada disso, acrescentado que nunca teve a menor intenção de fazer tal coisa, mas que apenas contemplara assustar aquele irmão e expulsá-lo com a tesoura caso ele se aproximasse com um chicote.
Dois amigos viajavam juntos de volta para o seu país e chegaram um dia a uma cidade onde um deles tinha um conhecido com quem se hospedou, enquanto o outro foi para uma pousada para passar a noite, com a intenção de retomar a viagem no dia seguinte. Mas, enquanto seu hóspede dormia, o estalajadeiro, concebendo um desejo ganancioso de pegar seu dinheiro, o matou. Tendo feito isso, começou a pensar em como poderia contrabandear o corpo para fora da cidade para enterrá-lo. Na mesma noite, o homem assassinado apareceu em um sonho para seu companheiro que estava dormindo na casa do amigo. E disse: meu amigo, ajude-me, pois o estalajadeiro pretende me matar. 1 ou 2 horas depois, ele apareceu novamente, dizendo: meu amigo, você não me ajudou, e eis que o cruel estalajadeiro me destruiu. Um pouco mais tarde, na mesma noite, ele veio pela 3ª vez em seu sonho e disse: meu amigo, você não me ajudou a escapar das mãos do meu assassino, e agora estou deitado morto. E o assassino está considerando como dispor e enterrar meu corpo nos campos fora das muralhas da cidade, e ele já o escondeu em uma carroça de esterco. Imploro-te, pelo amor que me tens, que não permitas isso, mas que ao menos cuides para que eu seja sepultado de maneira honrosa e adequada. De manhã, o homem acordou e, aterrorizado com seu sonho, foi procurar seu amigo. Ele perguntou ao estalajadeiro: onde está meu amigo? Ele respondeu, nas palavras de Caim: sou eu o seu guardião? Ele se levantou e foi embora, levando seus pertences com ele. Não sei para onde ele foi. O amigo ficou por um tempo em dúvida sobre o que deveria fazer. Mas, entretanto, viu no pátio uma carroça carregada de esterco. O infeliz foi então atingido pela visão que teve em sua imaginação e, como não conseguiu encontrar seu amigo, pensou silenciosamente sobre o assunto consigo mesmo. Ele esperou algum tempo para ver se seu amigo voltaria. E quando ele não retornou, ele disse que talvez ele tivesse começado sua jornada. E acrescentou: adeus então, se meu amigo vier, diga que eu parti, e diga para ele me seguir. Ele então foi direto ao prefeito e contou o que havia acontecido com seu amigo, mencionando a carga de esterco e acrescentado todas as outras informações necessárias. O prefeito enviou seus oficiais, que ficaram à distância e observaram o que o estalajadeiro faria. O assassino, pensando que tudo estava seguro, já que o amigo do homem morto havia ido embora, partiu com sua carroça para sair da cidade. Vendo isso, os oficiais correram e disseram: aonde você vai, meu bom homem? E para que serve esse esterco? Recebemos ordens para tomar posse dele. E derrubando a carroça, encontraram o homem assassinado deitado em meio ao esterco. O assassino foi preso e recebeu o terrível castigo que seu crime merecia. Capítulo 2. Da magia artificial. A magia é de 2 tipos: natural e artificial. A magia natural ou legítima, juntamente com todo o outro conhecimento, foi um presente de Deus a Adão, que, ao povoar o mundo, transmitiu-o à posteridade. Isso, Picelos e Proclus observaram, nada mais é do que um conhecimento mais exato dos segredos da natureza, que, observando os cursos, a influência das estrelas nos céus, as simpatias e antipatias que subsistem entre as coisas separadas, compara uma coisa com outra e assim efetua maravilhas que, para os ignorantes, parecem ser milagres ou ilusões. Como quando Tobias dispersou a cegueira de seu pai com a vesícula biliar de um peixe. Uma virtude que Galeno e muitos outros atribuem ao dragão marinho. Também o som de um tambor feito com a pele de um lobo arrebentará um tambor feito com a pele de um cordeiro. Muitos outros exemplos notáveis são mencionados por Santo Agostinho, como a carne de pavão que não se decompõe, a palha que, por seu frio, preserva a neve e, por seu calor, amadurece os frutos, um giz que é incendiado pela água, mas não queima se óleo for derramado sobre ele, o sal de girgente que derrete no fogo,
mas se torna duro e geme na água. E muitas outras coisas assim. O outro tipo é a magia artificial, que efetua maravilhas por meio da habilidade humana. Esta, por sua vez, é dupla, matemática e prestidigital. A magia matemática envolve os princípios da geometria, aritmética ou astronomia, e exemplos disso são o incêndio dos navios no cerco de Siracusa por meio de espelhos, os pombos de madeira voadores de Arquitas de Tarento, as aves canoras douradas do Imperador Leão, e tais assuntos. No entanto, afirmamos que por este meio nada pode ser efetuado que se oponha à natureza das coisas, mas sim que necessariamente requer a ajuda de causas naturais e a aplicação correta de certos movimentos e dimensões. O outro tipo, a arte que pode ser chamada de prestidigitação, é ridícula e ilusória, e seus efeitos não são como parecem ser. A esta categoria pertence muito do que se acredita ser feito por mágicos e equilibristas por meio de encantamentos fingidos, bem como pela agilidade de suas mãos e pés. Tais feitos às vezes são realizados por animais brutos cuidadosamente treinados. Às vezes são efetuados pelos movimentos furtivos de pessoas escondidas, como no caso dos sacerdotes de Bel, que afirmavam que a comida era comida pelo dragão. Ora, a taumaturgia e a magia natural são em si mesmas boas e lícitas, assim como qualquer arte é em si mesma boa, mas pode acontecer de se tornar ilícita. Primeiro, quando é feita para um propósito maligno. Segundo, quando dá origem a escândalo, sendo considerada como feita com a ajuda de demônios. Terceiro, quando envolve qualquer perigo espiritual ou físico para o mágico ou os espectadores. E deve-se notar que, para cada 10 truques de ilusão prestidigital, esses homens realizam um de pura destreza, de modo a fomentar a crença de que não há ilusão ou feitiçaria em nada que eles façam, mas que tudo é feito por pura habilidade e destreza. O Uricus Molitor afirma que o diabo é capaz de fazer uma coisa parecer outra. E Nieder nos diz que muitos outros truques são praticados por mágicos, pois esta arte prestidigital foi ensinada pelos gigantes demônios antes do dilúvio. E deles Cã a aprendeu. E dele os egípcios. Depois os caldeus e persas. E assim sucessivamente. São Clemente diz: Zoroastro foi o primeiro dos caldeus, e foi atingido por um raio como uma recompensa merecida por seus feitos. Exemplos. Dizia-se que uma certa virgem de Colônia realizou na presença dos nobres maravilhas que pareciam ser devidas à arte mágica, pois dizia-se que ela rasgou um guardanapo e, de repente, o juntou novamente diante dos olhos de todos. Ela atirou um vaso de vidro contra a parede e o quebrou. E em um momento o consertou novamente. E outras coisas semelhantes ela fez. Ela escapou das mãos da Inquisição com uma sentença de excomunhão. Da mesma fonte, ouvimos falar de um feiticeiro na França chamado Trois Esqueles, que, à vista de todos e na presença de Carlos IX, o chamado Rei Louvável, encantou os anéis do colar de certo nobre que estava a alguma distância dele, de modo que eles voaram, um por um, para sua mão. Ao que parecia, no entanto, logo se descobriu que o colar estava inteiro e sem danos. Esse homem foi condenado por muitos atos que não poderiam ser atribuídos à arte ou habilidade humana, nem a qualquer causa natural, e confessou que todos eram obra do diabo, embora anteriormente o tivesse negado com obstinação. John Tridemius conta que muito antes, no ano 876, durante o tempo do imperador Luís, um certo Zedequias, judeu por religião e médico por profissão, operou maravilhas na presença de príncipes, pois ele parecia devorar uma carroça carregada de palha, junto com os cavalos e o condutor. Ele costumava cortar as cabeças, mãos e pés dos homens, e exibi-los em uma tigela pingando sangue. E então de repente ele restaurava os homens ilesos cada um ao seu próprio lugar. E em pleno inverno ele criou no palácio de César um jardim belíssimo, com árvores, grama, flores e o canto de pássaros produzidos repentinamente.
Thomas Fazeli relata em seu De Rebus Siculis Decade e Maravilhas de um certo Diodorus, comumente conhecido como Liodorus, que foi dotado de arte mágica e floresceu em Catania por meio de sua maravilhosa habilidade em ilusões. Este homem, pela força de seus encantamentos, parecia transformar homens em animais brutos, para efetuar uma metamorfose de quase todas as coisas em novas formas, e instantaneamente trazer para si objetos muito distantes dele. Além disso, caluniando, insultando e injuriando o povo de Catania, ele os prendeu com tamanha credulidade vã que os incitou a adorá-lo. Quando ele foi entregue para ser punido com a morte, por meio de sua preeminente habilidade em encantamentos, ele se fez carregar para fora das mãos de seus carcereiros através do ar de Catania para Bizâncio, a qual a Sicília estava então sujeita, e de volta de Bizâncio para Catania em um espaço de tempo muito curto. E o povo tanto se maravilhou com essa magia que pensou haver algum poder divino nele, e em erro sacrilego começou a adorá-lo. Por fim, Léo, o bispo de Catania, recebeu um poder repentino de Deus e no meio da cidade o fez ser lançado à vista de todos em uma fornalha de fogo, na qual ele foi queimado. Desta forma, a justiça divina prevaleceu, pois aquele que havia escapado da morte nas mãos excessivamente brandas dos juízes, não pôde escapar das mãos do santo homem. Em nossos próprios tempos, dizem que um Césare, um maltês, foi capturado pelos parisienses, mas escapou astutamente da prisão. E isso, entre outras coisas, acusações foram levantadas contra ele em julgamento por Basílios, o inquisidor, mas enquanto ele era exortado a temer a da nação, e o governador da época havia solicitado que os juízes eclesiásticos presidissem o inquérito, ele irrompeu no meio do tribunal e ali começou a realizar muitas novas maravilhas. Ele fez com que outra pessoa segurasse cartas de baralho em suas mãos. Mantendo-se à distância, alterou sua aparência 2 ou 3 vezes. Ele atraiu para si recipientes colocados em outra parte da mesa apenas movendo um pequeno pedaço de vidro. Às vezes ele adivinhava os pensamentos dos outros, como quando espalhou sobre a mesa um grande número de pequenos grãos de açúcar e disse a cada homem qual grão ele estava pensando, e mesmo que alguém estivesse em dúvida sobre sua escolha, ele então tomava uma decisão após uma pequena hesitação, gabando-se de que já sabia há muito tempo qual eles escolheriam. E muitas outras maravilhas ele alegava realizar. Portanto, ele foi pela 3ª vez chamado a julgamento pelo ilustre arcebispo de Malines, o erudito Róvius, no ano de 1600. E embora ele tenha se comprometido a comparecer, ele escapou para um refúgio com um príncipe que era o principal defensor do anticristo. Este príncipe, que ilegalmente manteve o conjurador longe da autoridade do juiz mau, viveu mais 2 anos, mas morreu no auge de sua vida. E depois que ele assumiu a defesa de uma causa maligna, nada prosperou em seu governo. Disso fica claro que Deus nunca deixa impunes aqueles príncipes que defendem seus inimigos, pois ele expressamente ordenou: não permitirás que uma feiticeira viva. Êxodo 22, 18. Compendium Maleficarum, livro 1, capítulo 3. Se esta magia pode produzir efeitos verdadeiros, qualquer homem que afirmasse que todos os efeitos da magia eram verdadeiros, ou que acreditasse que eram todos ilusões, seria mais um rabanete do que um homem. Muitas vezes o diabo, sendo o pai da mentira, nos engana e cega nossos olhos ou zomba de nossos outros sentidos com vãs imagens ilusórias. E não raramente Deus o impede de alcançar em nome das bruxas o que ele gostaria e poderia realmente tentar. E quando ele vê que é assim, ele recorre a encantamentos, para que sua impotência não seja percebida. Mas quando Deus permite, e o diabo deseja produzir um efeito verdadeiro, desde que não exceda seu poder, então não há nada que o impeça de efetuar um resultado genuíno. Pois ele então aplica princípios ativos a princípios passivos,
E causas naturais geram um efeito verdadeiro. Dionísio de Atenas prova isso quando afirma que o diabo, ao pecar, não perdeu seus dons naturais, de modo que ele tem a maior força natural junto com uma longa e ilimitada experiência para capacitá-lo a produzir um efeito verdadeiro quando ele desejasse. Mas as obras das bruxas são ilusões, não reais, mas aparentes. Isto é mostrado por Glicas, onde ele fala dos mágicos egípcios que pareciam fazer o que Moisés fez. E diz: eles realmente transformaram suas varas em serpentes. Mas a vara de Moisés engoliu suas varas. E eles também transformaram a água em sangue. Mas uma vez que ela foi transformada, eles não puderam restaurá-la ao seu estado anterior. Eles também trouxeram rãs, mas não foram capazes de proteger as casas dos egípcios delas. Eles tinham poder para afligir os egípcios, mas não tinham poder para aliviar suas aflições. Antes, Deus afligiu os mágicos com as mesmas feridas e bolhas que o resto do povo sofreu, para que ficasse mostrado que não só foram incapazes de evitar o castigo divino, mas que eles mesmos devem participar dele. Exemplos: lemos que o feiticeiro Pazetes, por meio de certos encantamentos, fez aparecer um banquete suntuoso e, novamente, fez com que tudo desaparecesse a seu bel prazer. Ele também costumava comprar coisas e contar o preço. E em pouco tempo o dinheiro era encontrado tendo passado de volta secretamente do vendedor para o comprador. Em S. Clemente de Roma, também lemos muito sobre Simão Mago, que ele fez um novo homem a partir do ar, que ele podia tornar invisível à vontade, que ele podia perfurar pedras como se fossem argila, que ele trouxe estátuas à vida, que quando lançado ao fogo não era queimado, que tinha duas faces como outro Jano, que podia se transformar em um carneiro ou um bode, que ele voava no ar, que ele repentinamente produzia uma grande quantidade de ouro, que ele podia estabelecer reis e derrubá-los, que ele comandava uma foice para ir ceifar por si só, e que ela ia e ceifava 10 vezes mais que as outras. E que quando uma certa meretriz chamada Selene estava em uma torre, e uma grande multidão tinha corrido para vê-la e tinha cercado completamente aquela torre, ele a fez aparecer simultaneamente em todas as janelas e se exibir para todo o povo. Anastácio de Niceia diz: Simão Mago fez estátuas andarem, e quando lançado ao fogo não queimava, e ele voava no ar, e fazia pão de pedras. Ele se transformava na forma de uma serpente e outros animais. Ele tinha duas faces. Ele era transformado em ouro. Ele causava todos os tipos de espectros para aparecer em festas. Ele fazia muitas sombras irem à sua frente, que ele dizia serem as almas dos falecidos. Ele fazia os vasos em uma casa se moverem como se por conta própria, aparentemente sem ninguém para carregá-los. O bispo Dubravski de Olmutz conta que um feiticeiro boêmio, Zito, exibiu sua habilidade agora em sua própria aparência e forma, e agora sob a de outro. Também que ele apareceu diante do rei em púrpura e seda, que repentinamente mudou para trapos de lã sórdidos, e que ele caminhava sobre o chão como se estivesse navegando sobre a água. Às vezes ele andava em uma carruagem de 4 rodas puxada por galos. Ele também costumava fazer brincadeiras de muitas maneiras com os convidados do rei, às vezes fazendo com que eles fossem incapazes de alcançar as mãos aos pratos, transformando suas mãos nos cascos de bois ou cavalos. E às vezes ele fichava chifres de veado espalhados em suas testas quando eles olhavam pela janela para algum espetáculo que passava, de modo que eles não conseguiam puxar suas cabeças de volta. Ele fez 30 porcos gordos saíram de feixes de palha e os levaram a um certo padeiro rico, chamado Michael, dizendo que ele poderia comprá-los pelo preço que quisesse. Apenas o alertou para não levar seu novo rebanho ao rio para beber água. O padeiro não deu atenção ao aviso e viu seus porcos afundarem na água enquanto feixes de palha flutuavam na superfície. Então procurou o vendedor e finalmente o encontrou em uma taverna.
esticado em um banco, e quando tentou agitá-lo com raiva puxando uma de suas pernas, Zito fez com que seu pé e perna se soltassem na mão do outro. Zito então reclamou alto e, agarrando-o pela garganta, mandou levá-lo perante o juiz. O padeiro parecia ter sido pego em um crime manifesto e sofreu punição além de sua perda. Sobre esse poder dos feiticeiros de desprenderem seus membros, veja Plínio, livros 25, 26 e 28. E Aulo Gélio, livro 10, capítulo 12.